Então, você tá cansado de perder tempo por falta de planejamento? Olá, boa noite. E aí, galera? Seguinte, primeiro eu vou deixar aqui meu agradecimento para toda essa galera aí que tá participando aí das lives aí, não só com comentários e compartilhamentos e tal, mas também aceitando os desafios ali da nossa hora do duvido, né? Então, valeu mesmo de coração, obrigado aí, galera. Isso aí só motiva mais ainda a gente gerar mais conteúdo de qualidade aí pra vocês, né? E eu quero falar também, ontem e anteontem não teve live, né? Anteontem a gente gravou um material bem bacana pra colocar no lugar da live de ontem. Ficou bem bacana, foi um vídeo bem diferenciado, assim, na real, né? Depois eu vou deixar o link aqui na descrição aqui desse vídeo, lá no YouTube. E também tem aqui no IGTV, também tem o vídeo feitinho já, tá? É um videozinho de 30 minutos ali, que a gente fala sobre leitura corporal e tal, né? Mas eu acho que vamos começar com a nossa live de hoje, então. Já passamos pelo agradecimento e agora vamos falar um pouquinho sobre a live de hoje, né? Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Bernard Ramírez e eu trago 2 décadas de experiência como bartender para ajudar pessoas a conquistar a atenção de todos à sua volta através dos sentidos. Aí tu vira para mim e fala assim, pô, mas como assim através dos sentidos? Acho que a maioria das pessoas que me conhecem, elas sabem um pouco sobre a minha carreira de bartender, né? E quando eu aceitei esse desafio de gerar conteúdos que ajudassem o maior número de pessoas possíveis, baseado, enfim, nas minhas experiências de vida, não teria como ser diferente se eu não trouxesse a minha profissão pra isso, né? Aí você pode virar pra mim e perguntar, porra, Bernardo, mas o que tem a ver conquistar as pessoas, com ser bartender, usar os sentidos e tal? Eu vou te falar, assim como um chefe de cozinha, nós, bartenders, a gente tem a missão de encantar as pessoas com a utilização de algumas técnicas como alquimia, apresentação, degustação, enfim. E se a gente parar para pensar, a gente pode utilizar essas técnicas em diversos lugares, em diversas ocasiões, em diferentes situações, enfim, fora desse âmbito cozinha-bar, né? Afinal de contas, para ser um bom bartender, você precisa sim ter uma ótima postura, saber se posicionar, isso não só fisicamente como socialmente também, tá? Ter agilidade e ser extremamente paciente e carismático. E também encantar ao estimular o sentido das pessoas. Você fala, mas por que um bartender ele tem a necessidade de ser paciente, né? Uma das características principais também da profissão, além de você sentir prazer em servir as pessoas, é você justamente ser um bom ouvinte, né? E o que é ser um bom ouvinte? É você se posicionar na hora certa, ouvir mais do que falar, não se colocar de forma ofensiva perante o seu cliente ou perante qualquer outra situação. Então, e por muitas vezes isso acaba fazendo com que a galera encoste no balcão do bar e por ali fique horas e horas conversando com o bartender, né? A gente acaba fazendo o trabalho meio que de psicólogo às vezes também, né? Na hora da galera regulamentar a profissão aí vai ter que inserir algumas coisas aí, né? E assim, a gente acaba juntando todas essas técnicas também aonde? Na confecção de um coquetel, porque lembra que o bartender ele não só serve bebidas, né? A gente transforma o servir em arte, né? Através dos coquetéis, da apresentação, da dinâmica, enfim, do respeito, né? Então, imagina juntar todas essas técnicas aí para você confeccionar um coquetel, né? De forma que seja o mais próximo possível da perfeição, né? Então, a gente precisa o quê? De ser muito organizado, mas muito organizado mesmo. Precisa estudar bastante e precisa ter bastante planejamento, né? E se a gente transportar todas essas técnicas aí para as nossas relações interpessoais, para o nosso dia a dia, né? Isso de forma premeditada, organizada, a nossa chance de sucesso ao conquistar a atenção das pessoas, ela crescerá consideravelmente. Lembrando que o nosso objetivo é esse, né? Eu justamente aceitei o desafio por isso, né? Então, acho que para falar um pouquinho da live de hoje, é bem por aí. Isso serve para uma galera bem específica, tá? Então, você tá cansado de perder tempo por falta de planejamento? Fala, Aline, é minha amiga cantora Aline Costite de Alegrete, boa noite, beijão, Aline. Logo eu vou passar por aí, hein? Pra gente fazer aquele drink e aquela live bacana. Massa. Então, se você estiver cansado de perder tempo por falta de planejamento, eu vou falar justamente sobre esse obstáculo que faz com que você demore muito mais para concluir simples etapas, né? E, consequentemente, você acaba correndo o risco de perder ótimas oportunidades.
né? Se te falta organização, esse conteúdo vai ser muito útil para você, tá? Então, hoje eu vou direcionar esse tema exclusivamente para o âmbito profissional, porque nas outras lives eu abordei vários temas diferenciados, assim, não só para o âmbito profissional, mas como para o âmbito pessoal também, né? Então, quebrar barreiras, causar uma boa primeira impressão e por aí vai. Então, mas hoje vai ser focado para o âmbito profissional, né? Então, o que te impede de conquistar a confiança, assim, da sua equipe ou do seu chefe, enfim, e também te faz perder tempo ao tentar se achar no trabalho? Você já parou para pensar nisso, né? Ainda seguindo essa linha de raciocínio, você já teve que fazer um trabalho por 2 vezes, ou 3, ou 4, enfim, só por não ter se atentado em alguma etapa crucial de algum processo. Ou seja, você já percebeu que sua desorganização lhe gerou um retrabalho desnecessário. E quando eu falo retrabalho, não tem coisa pior no mundo que isso, falando da minha profissão, né? Que eu, como bartender, eu faço um drink com todo carinho, todo profissionalismo, e de repente, por um erro de uma má organização de um garçom que tirou o pedido, eu vou ter que, sei lá, que ele esqueceu de comandar que era sem açúcar, ou que era com adoçante, enfim, algum detalhe. Isso vai gerar o quê? Eu já fiz o drink ali padrão, como chegou na comanda. A hora que eu tiver que fazer um outro coquetel, e isso vai ser um retrabalho. Fora que eu não vou ter só perdido tempo, eu vou fazer um outro cliente que já está na fila esperar um pouco mais. Esse cliente vai ter uma imagem negativa não só do bartender como do profissional que fez o primeiro atendimento e também do estabelecimento, né? Ou seja, isso só vai acarretar coisas ruins e eu vou desperdiçar insumo, vou desperdiçar bebida, vou desperdiçar insumo, e os insumos não são baratos, principalmente na região aqui que eu moro atualmente. Então agora se imagina isso no escritório, tá? Agora visualiza. Pega lá, pilhas de papéis espalhadas por toda a mesa, por todo canto, móveis desalinhados. Eu falo móveis desalinhados porque eu tenho meio que uns toques com simetria, então tem que estar tudo certinho, tudo retinho. Acho que é muito tempo trabalhando com bar e com restaurante e tal, então eu fui condicionado e eu sempre gostei disso, de deixar todas as mesas, as cadeiras, tudo sempre organizadas, né? Agora imagina só, e copo de café por toda parte. Cara, quando você percebe isso, quando você se dá conta, a desorganização ali no seu trabalho é geral. Independente de você trabalhar no escritório ou trabalhar em casa, tá? Há quem diga que esse tipo de bagunça, esse tipo de zorra total aí, ele estimula a criatividade, né? Acho que é uma bela desculpa mesmo, de cara lavada mesmo, pra não ter que levantar a bunda da cadeira e arrumar as paradas. Mas, na maioria das vezes, ela acaba o quê? Ela acaba por prejudicar o seu desempenho no trabalho ou na função que você estiver exercendo ali. Ela vai comprometer a sua produtividade, vai criar toda essa bagunça, vai criar um ambiente de caos e vai fazer o quê? Vai fazer com que você fique mais distante ainda dos seus objetivos diários, né? Essa desorganização ela só serve para coisas ruins, ou seja, vai potencializar o seu estresse, vai potencializar o seu cansaço, vai comprometer sua produtividade, enfim, vai atrapalhar até mesmo a sua concentração, né? Eu falando por mim, que eu sou um cara meio chatão, eu não gosto de ver nada desorganizado, nada bagunçado, né? Então, e algo que vai comprometer a produtividade, atrapalhar a concentração, não pode ser muito bom, né? Isso tudo que vai fazer o quê? Com certeza vai te influenciar direta e negativamente em seus planejamentos, né? E quando eu falo planejamento e organização, cara, essas duas palavras elas andam ali, ó, grudadinhas, né? Quase coladas, né? Quase a mesma coisa, né? Mas para você conseguir fazer uma, você tem que ter outra, né? E você tem que ser organizado para planejar, enfim, por aí vai. Aí é que nem eu tava falando com um grande amigo meu ontem, eu tava falando sobre esse tema com ele. Ele tava falando, porra, mas pro cara planejar, ele tem que estar organizado, né? Mas ele não tem que planejar a sua organização. Ele virou pra mim e falou, porra, mas quem nasceu primeiro? Então o ovo ou a galinha? Sabe? Então virou, e por aí foi. Já se perdeu 1 hora só fazendo piada disso. Mas enfim, o grande lance as duas palavras elas andam ali, lado a lado. É quase uma interdependência entre as duas, é quase uma simbiose. Uma não vai funcionar sem a outra, né? Eu acho que é bom deixar bem claro isso, né? E, cara, ter uma vida extremamente corrida, ou seja, tudo não para um segundo, não significa que você também tem que ser desorganizado, né? Pelo contrário, né? E muitas vezes o que a gente faz? A gente acaba usando essa correria do dia a dia como desculpa para quê? Para justificar as nossas bagunças. Quando eu falo nossas, eu falo por mim também e tal, né? Mas porque
por mais que eu seja organizado, às vezes a gente deixa o tempo passar e quando a gente percebe já tá tudo uma zona, né? Mesmo que, porque para que você consiga concluir com mais agilidade as suas tarefas, assim como na minha profissão, né, de bartender, a pré-produção, cara, é primordial. Cara, eu tenho um lema que geralmente eu aplico nos meus cursos de formação para bartenders e lives, enfim. Eu falo sempre assim, ó, ter pressa é completamente diferente de você ser rápido, né? Ter pressa e ser desorganizado só vai gerar uma série de problemas. Quando eu falo ter pressa é diferente de ser rápido, é que é o seguinte, não é porque eu sou ágil que eu tenho pressa. Quando você estuda, quando você pratica, você acaba ficando ágil pela prática. Então é agilidade, você consegue concluir uma etapa muito mais rápido do que como se fosse a primeira vez, né? Agora, você ter pressa é porque ou você está atrasado, ou porque você não se organizou e você não planejou aquele exato momento. Então o que acontece? A pressa, já dizia o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu biscavô, cara, a pressa ela é inimiga da perfeição, né? Assim, não que tenhamos que ser perfeitos, porque não existe a perfeição. A perfeição, na minha opinião, né, é uma utopia, mas o quanto mais a gente buscar por ela, cara, mais efetivo a gente vai ser em tudo que a gente se propor a fazer, né? Então vamos pensar assim, para que a gente consiga planejar melhor o nosso dia, a gente precisa sim organizar a nossa mesa de trabalho, nosso ambiente de trabalho. Cara, se faz extremamente necessário estipular metas de forma que você consiga traçar um plano para concretizá-las, né? Isso só será possível se você manter a organização do início ao fim, mas é do começo ao fim isso. Cara, eu lembro de como e quando eu comecei, né? Eu iniciei a minha carreira de bartender, né? Cara, não tinha curso nenhum, não tinha propriedade alguma. Enfim, como eu já falei em outra live, eu caí de gaiato, né? E embora eu sempre tenha me considerado uma pessoa bem organizada, naquela situação em específico, naquele exato momento que eu comecei a trabalhar como bartender, eu não sabia o que fazer, eu tava perdido, né? E mesmo tendo bons mentores naquela época, as primeiras semanas elas foram assim, cara, dificílimas, né, cara? Assim, o cara não desistiu porque ele realmente se identificou muito com aquele tipo de trabalho, né? E mesmo também porque tinha um outro ponto. A brigada era muito pequena para atender o tanto de cliente que frequentava o local. Então, cara, a gente ali era em 5, 6 bartenders ali e era gente pra caramba que frequentava, né? E aí, isso, assim, também tinha os outros profissionais que também estavam começando, né? Tinham 2, 3 ali só que já era um pouco mais experiente e tal, que dava aquela mentoria pra galera, ensinava os primeiros passos e tal, mas no geral, assim, a maioria era iniciante, né? Então agora imagina só, com toda essa galera nova começando e tal, toda aquela organização do início do bar, que você organizava, planejava, tudo ela caía por terra, não existia mais organização, né? Então, no meio da noite, cara, você procurava um copo, não achava, procurava uma colher, não achava, procurava um pote de açúcar, não achava, procurava fruta, não tinha que cortar mais e ninguém avisou. Cara, diversas vezes tinha que ir ao estoque para repor bebidas, enfim, o bar virava um caos, cara, virava um pé de guerra, ficava em pé de guerra a parada. Né? E nós da área de bar, a gente costuma falar que quando os bartenders estão, né, nesse tipo de situação, a gente fala, pô, tá nadando, né, tá nadando no bar. Cara, e eu nadei pra caramba, viu, cara, né? Logo nesse início aí. Eu lembro, inclusive, que teve uma vez, que foi logo no meu primeiro dia de trabalho, que inclusive eu contei sobre ele já numa outra live, só que eu não contei com esses detalhes aqui, né? Eu falei sobre postura e tal, sobre o cara também não tinha muita experiência, nenhuma na real, e sobre postura, dor nas costas e tal, e carga horária gigantesca. Só que eu não contei nesse ponto em específico como é que foi, né? E foi meio complicado esse primeiro dia. Eu lembro que, como eu já disse na outra live, o meu primeiro dia de trabalho, ele foi numa balada chamada Circos, na época ficava na rua Lisboa, lá em São Paulo, que era a antiga ONU, uma balada bem conhecida também. O nome era Circos justamente, cara, porque era gigante o lugar, tá? Era um galpãozão, enfim, de cima, a entrada era desse tamanhozinho assim, ó. Eu devia ter uns 4 metros na frente. Só que a hora que você descia, você entrava, tinha recepção, você acha que é bem pequenininho. Você virava a esquerda ali, a esquerda, a direita, descia uma escada, aí se abria um baita galpão gigantesco, né? Que ia até outra rua lá pra parte de baixo. E ali na região de Pinheiros, né, entre Pinheiros e Vila Madalena, ali em São Paulo, na zona centro-oeste ali, mais ou menos. Aí,
O nome dela era Circus justamente porque tinha várias atrações circenses nessa balada, né? Então, tipo, era um galpãozão gigante, quando você descia a escada já tinha o bar gigante, assim, que ficava no pé da escada, depois tinha o salãozão inteiro, e lá no fundo tinha um palco como se fosse um teatro. Devia ter mais ou menos uns 1,80 m de altura, assim, de parede, e o palco era lá pro fundo. Acontecia vários shows nacionais, internacionais lá, era bem legal. E quando eu cheguei lá, eu fiquei vislumbrado, né, cara? Pô, que lugar massa. Então tinha as gurias descendo no tecido, tinha trapézio, tinha piscina. Era meio fechadinho assim, mas tinha piscina também, sabe? Uma decoração bem bacana. Cara, ali eu já me identifiquei de cara. E foi no dia, se eu não me engano, foi no dia 23 de dezembro. Isso, faz uns 20 anos atrás, isso. Era quase isso. Era a formatura de um colégio chamado Sion, que também fica naquela mesma região, fica na região de Higienópolis, ali, enfim, também Centro-Oeste, né? E a gente montou o bar, a gente estava esperando ali mais ou menos ali umas 800, 1.200 pessoas. Então eu, como não sabia de nada, eu só fui a galera delegava as minhas funções, eu ia lá e fazia, organizava, sabe, montava e tal. Ali que eu aprendi que aqueles packzinhos de long neck tem um negocinho que você puxa ali e sai tudo. Enfim, que tem gente que não sabe disso até hoje. Mas barman que não sabe disso até hoje, hein? Baita vergonha. Aprendi no meu primeiro dia. Tá, aí organizamos, montamos. Aí o meu chefe de bar falou: não, vamos botar para umas 1.500 pessoas, né? Aí eu falei: caramba, 1.500, né? Fiquei meio assustado assim e tal. Mas bora lá. E começamos a montar o bar, montar. E era open bar. Cara, era open bar de whisky, era open bar de jurupinga, de catuaba, de vodka, de refrigerante, de cerveja, da porra toda. Cara, eu só sei que começou a chegar gente. E chegou. E a gente com o bar ali, e tudo, a maioria iniciante, eram 5 caras e uma guria. Enfim, Papito sabe o que eu tô falando, né, Papito? Aí você foi. Começou o trabalho, começou a chegar gente. Chegava gente. Quando eu olhei ali, metade do salão já estava ocupado. Já devia ter umas 1.500 pessoas e era umas 10h30 da noite ainda. Cara, eu só sei que, num total, pra simplificar, pra história não ficar muito longa, quando eu dei por mim, tinha mais de 3.000 pessoas lá dentro. Eram 6 bartenders, ou seja, era uma barmaid e 5 bartenders. E não podia nem me chamar de bartender porque eu não sabia porra nenhuma naquela época. Não sabia nada, não manjava bosta nenhuma. E aí, cara, imagina só, 3.000 pessoas e 6 pessoas pra atender dentro do bar. Essas 3.000 num open bar. Cara, e começou. E bebida daqui, bebida dali. Cara, a gente não bebia nem água pra não dar tempo, pra não ter que sair do banheiro pra mijar. Pra você ter uma noção, porque senão ia atrapalhar todo o andamento, que já tava todo fodido. Cara, eu só sei que começou a entrar nego dentro do bar e tal. E, cara, eu sei que o negócio, filho, mexeram com a guria que tava lá dentro. Eu só sei que, na hora que mexeram com a guria, eu só vi meu chefe de bar. Ele subiu em cima do balcão e deu um moche no meio da galera, cara. Eu falei, mano, fudeu, eu vou junto. Cara, a gente pulou no meio da galera e devia ter uns 5, 6 seguranças só, cara. Olha que baita despreparo. E, cara, e foi um pega pra capar, foi um pau fudido aquele dia, cara. Mas foi briga pra tudo, aquela era soco, era garrafa voando, era copo voando, era soco pra cá, soco pra lá. Eu só sei que é o seguinte, tudo isso pra falar, a gente não se preparou, cara. A gente não se preparou. Entendeu? Então, se a gente tivesse organizado melhor o bar, tivesse contratado uma brigada, uma equipe maior, com certeza, cara, a nossa chance de sucesso ia ser muito maior do que foi aquele dia, né? Então, faltou comunicação entre a equipe de promoção, para ver, falar lá quantos convites tinham sido vendidos e tal. Então, faltou esse link, faltou organização e faltou planejamento, não da festa, porque a festa foi teoricamente um sucesso, né, na parte de que se compete a dizer de quantidade de pessoas, mas o atendimento foi uma bosta. A gente fez o melhor que pôde lá, inclusive para trocar soco também. A gente fez da melhor maneira que a gente pôde, só que foi uma bosta. Então, por que foi uma bosta? Porque não teve organização, não teve planejamento, não teve comunicação com a parte de cima, né, com a parte que organizou o evento e tal. Então, agora trazendo para a parte do bar, cara, foi um fiasco. Começou bem, mas terminou com trocação de soco. Então, a organização e a falta de planejamento fez com que o nosso trabalho não fosse bem feito, bem realizado. Então não teve como, né? E como eu já mencionei em quase todas as lives, um bom bartender, ele tem que ser muito organizado. Além dos diversos cursos de coquetelaria e logística de bar que se faz necessário
concluir, para quê? Para que você tenha trabalhos mais significativos, com maior rendimento, né? Ele tem que estudar muito bem também o que? O cardápio e o menu de drink de cada estabelecimento que ele trabalha. Eu digo cada estabelecimento justamente porque assim, existe muito freelancer também, né? Então, cara, se você tiver uma agenda corrida, você pode trabalhar até 7 dias, dos 7 dias da semana você trabalha em 7 lugares diferentes, né? Mas o que tem a ver, você me pergunta, o que tem a ver estudar o cardápio e o menu de drink com a organização? Cara, eu vou te responder, pelo simples fato de você conseguir fazer pedidos para reposição, isso quando você trabalha mais dias no local, quando você é fixo, né? Para quê? Para que não falte nenhum item do seu bar e também que você consiga organizar a montagem do bar antes da abertura do estabelecimento. Como assim? Ó, você saber o que sai também, o que sai mais, os coquetéis que saem mais, os drinks, as bebidas que saem mais, também vai influenciar muito em como deverá ser dispostas as garrafas e os insumos na sua área de trabalho. Pô, mas o que é insumo? Pô, são as frutas cortadas. Vou te dar um exemplo do limão, por exemplo. Tá? Eu vou pegar um limão Tahiti, tá? Eu vou ter 3, 4 tipos de cortes diferentes desse limão dentro do meu bar. Ou seja, eu vou cortar o limão para caipirinha, vou cortar o limão rodela para poder acompanhar a Coca-Cola, água com gás, enfim. Eu vou cortar o limão francesa, que é para tequila, e por aí vai. Ou, tipo, fazer uma guarnição diferente. Para quem não sabe, guarnição são os enfeites das taças e dos copos, né? Então, só no limão eu tenho 4 tipos de cortes diferentes. Então esse tipo de insumo é um insumo que ele não dura muito tempo, né? Então tem armazenamento, tem tudo. E aí é o seguinte, você sabendo o que sai mais vai influenciar diretamente em como você vai dispor não só as garrafas, como também os insumos dessa sua área de trabalho, né? Esse processo todo de você fazer a montagem do bar, cortar os insumos, cortar as frutas, cortar as guarnições, preparar as taças, polir as taças, chama-se mise en place, tá? Durante esse mise en place, palavra bonita, né? Fiquei até me sentindo mais chique agora. Vai ser possível a gente conseguir identificar com antecedência se todos os utensílios estão funcionando corretamente. Vai falar, mas porra, como assim utensílios, né, cara? Pô, você não tem noção do quanto de utensílio que tem dentro de um bar, cara. E as nomenclaturas e as finalidades, enfim, é coisa pra caramba, cara. É coisa pra caramba mesmo. Então, se a gente fizer um mise en place bacana, a gente vai conseguir identificar se esses utensílios eles estão funcionando corretamente, né? Se há bebida em insumos, como eu já disse, o que é insumos, suficiente para servir determinado drink, enfim. E também para quê? Para que a rotina se torne mais leve, né? De forma a não sobrecarregar o nosso trabalho, né? O trabalho do bartender. Imagina só, um bombardeio de demandas urgentes que poderiam ser solucionadas bem antes e com tranquilidade. Foi o mesmo exemplo que eu dei no meu primeiro dia de trabalho. Eu tô vendo até ali meu brother ali, ó, Viavan Turismo, Alan Romanelli. Se bobear, o Romanelli até tava nesse meu primeiro dia de trabalho, e ele que organizava a porra toda lá nos circos. Aí, saudade de você, viu, meu? Qualquer dia eu vou aparecer em Floripa aí. Na real, logo eu tô por aí. Enfim, eu só sei que, ó, imagina assim um bar. Onde foi que eu coloquei essa garrafa? Onde eu coloquei o açúcar? Cadê a taça? Cadê o copo? Cadê isso? Cara, esse tipo de pergunta não existe quando o mise en place é bem feito, é bem organizado, entendeu? Agora, de onde vem essa palavra tão bonita que me deixou até mais chique, né? Cara, esse é um termo francês que ele foi tomado, emprestado, roubartilhado, assim, da gastronomia, né? Ele significa literalmente, tá? Na tradução original é colocar no lugar, né? E colocar as coisas no lugar antes de iniciar o trabalho é uma prática comum, tá? Comum em todas as profissões que envolvem operação manual como a nossa, tá? Esse é um período de maior importância na jornada de trabalho de qualquer bartender, né? É o que determinará o sucesso ou o fracasso do seu trabalho. As bebidas que têm mais saída, como eu já disse, elas têm que estar assim dispostas. Elas têm que estar dispostas de maneira com mais fácil acesso, né? Então, preparar os insumos de acordo com o movimento também do estabelecimento também é essencial para quê? Para você conseguir otimizar os seus atendimentos e diminuir prejuízo, né? Já que muitos desses insumos, dessas frutas, elas não podem ser reaproveitadas ou armazenadas. Isso aí, Romanelli. Eu organizava mesmo, centenas de garrafas, dose por dose, era bem por isso mesmo. Tá aí um cara que não me deixa mentir, ó. Olha lá o Olat, Russo! Meu parceiro, logo vamos tomar uma, hein? Tá, então assim,
Fora tudo isso, tá? Que eu falei, cara, você manter a atenção também na temperatura de armazenamento também faz parte do trabalho, né? Além de garantir que não falte nenhum item no menu, né? Lembrando que para cada coquetel, cara, são vários tipos de bebidas e insumos também. Cada coquetel é servido num tipo de taça diferente e cada coquetel tem uma metodologia de preparo diferenciada da outra, entendeu? Então imagina só, eu vou ter que fazer, olha lá meu padrinho, meu padrinho Aguinaldo, quanto tempo, que saudade de você, beijo, te amo, padrinho. Cara, ó, isso tudo que eu falei, olha só o tanto de coisas que eu falei pra organizar, né? Inclusive, vou até falar, o meu padrinho, o Aguinaldo Rocha, Imóveis Palmer, que tá chegando agora aí, ele foi meu primeiro mentor no quesito profissional. E, inclusive, eu ainda contei da história do meu primeiro trabalho e tal, que eu saí de casa pra querer arrumar um emprego, e ele foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade. Eu sou e serei eternamente grato por isso. Um beijo no coração, meu padrinho, te amo. E amo minha madrinha também, Ana Maria Damiana. Amo vocês dois, tá? Aí, assim, isso tudo que eu falei vem antes dos atendimentos começarem, tá? Antes de iniciar. Isso foi tudo antes. Geralmente a gente recomenda chegar, dependendo do movimento do estabelecimento e da carta de coquetéis, são 3 a 4 horas de antecedência para você conseguir cortar e organizar tudo, né? Isso tudo antes. Após a abertura, ainda vai ter o quê? A parte do atendimento e a preparação dos coquetéis, que é justamente para aquilo que a gente foi contratado, né? Aí que entra o quê? A necessidade também de estudar um cardápio. Eu falei do menu de drinks, né? Agora tô falando do cardápio do estabelecimento. Por quê? Para você conseguir recomendar um bom vinho ou um bom drink que harmonize com o prato pedido pelo cliente, né? Na real, lembra que o nosso foco, que eu já falei em outras lives, é único e exclusivamente no cliente, no bom atendimento e tal. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que o nosso cliente ele tenha uma ótima experiência degustativa, né? Olha só, o Heraldo Silvério, esse aqui é meu brotherzão também. A gente trabalhou com música um tempo atrás no projeto do Renanzinho. É isso aí. Agora sim, viu só quanta coisa que eu tive que planejar e organizar? Eu vou fazer uma breve lista de tudo isso que eu falei, tá? Cara, pedidos, organização de estoque, controle de validade, manutenção e manuseio de insumos, mise en place, atendimento, execução de coquetéis. Cara, e depois de tudo isso ainda tem o fecha do bar, né? Que também consiste em organizar o máximo que a gente puder pro dia seguinte, né? E foi só depois que eu consegui adquirir isso tudo de propriedade que eu consegui superar esse obstáculo, né, da desorganização, que na real não era porque eu era uma pessoa desorganizada, porque eu não tinha propriedade, né, e isso me incomodava demais, né, e me atrapalhou muito no começo da minha carreira, né. Aí tu vira pra mim e fala assim, mas porra, Bernardo, eu não tenho tempo pra me organizar. Cara, e eu vou te falar, justamente por você não ter tempo, que você tem que se organizar. Lembra que a organização otimiza e facilita a nossa vida? Né? Eu falei isso lá no começo da live. Então, sendo uma pessoa mais organizada, vai fazer com que você ganhe tempo para se planejar melhor. Esse é o ponto, né? É tudo uma questão de hábito. Hábitos saudáveis trazem uma vida saudável. Né? E quando eu falo de saudável, é saudável mesmo, porque vai diminuir seu estresse, seu cansaço físico, seu cansaço mental. Lembra que eu falei que a nossa desorganização, nossa falta de planejamento só vai deixar a gente distante dos nossos objetivos por cansaço, por estresse, por atrapalhar nossa criatividade, por comprometer nossa produtividade. Então isso tudo vai acarretar em nada saudável, né? Aí tu pode virar pra mim e falar assim, mas porra, cara, eu sou bagunceiro mesmo, cara, e na hora de começar a organizar qualquer coisa, eu nem sei por onde começar e eu acabo desistindo, né? Cara, eu vou falar o que minha mãe me falava. Minha mãe, ela sempre falava, na real ela me falou, comece e termine sempre o mais difícil primeiro. Esse foi o conselho que minha mãe me deu. Desde uma tarefa escolar a você organizar sua bagunça pessoal. Cara, vou ser eternamente grato pra minha mãe também por conta disso. A partir daí, tudo que vier depois vai parecer fácil de fazer. Então, se você começar isso funcionou pra mim, tá? Começou pelo mais difícil,
é o que mais demora e tal, ou para estudar uma matéria que eu tinha mais dificuldade, era a matéria que eu pegava para estudar primeiro. Por quê? Porque depois todo o resto eu já tinha mais facilidade mesmo e depois ia sozinho, né? Depois que tudo ficava mais simples e fácil de fazer, cara. Ponto. Se o difícil é começar, então comece pelo mais difícil, né? Parece meio que um tratamento de choque e também não deixa de ser, mas funciona, né? Olha, por mais que a maioria das mentorias e treinamentos que eu costumo acompanhar, né, no marketing digital, enfim, e desde dos treinamentos de trabalho de empresas e tal, eles falavam assim, vamos começar por pequenas metas, né, até a gente se habituar e tal, mas, cara, pra mim, eu não me adapto nesse sistema. Eu prefiro, sim, começar pelo mais difícil, pra mim funciona bem, né. Aí tu pode virar pra mim e falar assim, porra, eu tenho uma rotina inconstante de trabalho e eu não consigo me manter organizado, né? Não tem jeito, eu não consigo. Aí, cara, é possível, cara. Não é só possível, como é necessário, extremamente necessário. A sua organização, ela tem que começar antes do trabalho, né? Ou seja, manter a organização em casa será essencial para um primeiro passo na nossa transformação, né? Impor ou manter hábitos locais. Acho que manter é a palavra mais ideal a gente usar. A gente manter hábitos e locais organizados fará com que automaticamente o seu trabalho também seja, mesmo sendo inconstante, tá? Mas organizado, né? Lembrando que, da mesma forma que ter pressa é diferente de ser rápido, igual eu disse lá atrás, ser corrido é diferente de ser desorganizado, né? Agora também tem o seguinte, né? Tem o jeito errado de se organizar, né? Que é assim. Às vezes a galera lembra quando sua avó, sua mãe, sua bisavó, sua biscavó, tataravó, foda-se, falava assim, porra, eu vou levantar o tapete e vou só guardar a sujeirinha ali debaixo lá, então, mais ou menos isso. Cara, você simplesmente camuflar a tua organização apenas tirando a bagunça do alcance dos seus olhos. Aí, Xande é meu aluno também, cara, vai virar um baita bartender, ele já é bartender, mas vai e tá melhorando a cada dia. Um abração, Xande. Cara, camuflar sua organização. Se você apenas tirar a bagunça do alcance dos seus olhos, como assim, pô? Ao invés de você organizar de fato, tá? Pegar lá e começar a organizar, tirar o que é e o que não é, cara, você só amontoar as coisas no armário, por exemplo, você só tirar da sua vista, à primeira vista pode dar a impressão que tá tudo arrumado. Cara, mas isso vai acabar, tudo isso aí, todo esse conceito de aparência vai cair por terra, vai desabar na primeira necessidade, cara, que você tiver de algum item que foi escondido em algum lugar. Né? Isso geralmente não demora merda nenhuma pra acontecer, cara. Quando você esconde uma porra ali, cara, eu não uso essa merda aqui faz 2 anos. Você escondeu ela ali, camuflou. Cara, joga mais um monte de coisa em cima só porque você sabe que já não usou aquilo, que não usa aquilo faz tempo. Cara, não vai dar questão de 1 dia, 2 dias, se não horas, capaz de você precisar daquilo lá, cara. É incrível. Por isso que é importante se manter organizado, né? Tem um outro jeito errado também. Você acaba protelando compromissos e adiar pequenas decisões que poderiam ser tomadas de imediato, tá? Essa prática, ela geralmente é utilizada com que intuito? Para você para você achar que é organizando a sua agenda e liberar espaço para novos compromissos, né? Isso vira uma bagunça tremenda lá na frente, cara. Olha, é complicado, não dá para acumular nada. Se você tem uma decisão rápida ali para tomar, cara, toma ela. Lembra que vamos lá para nossa biscavó de novo. Não deixa para amanhã, que você pode fazer hoje, velho. Já arrebenta quando tiver que arrebentar e deu, né? Agora sim, quais são os principais pontos para ser mais organizado e assim conseguir me planejar de maneira mais efetiva, né? Eu acho que a nossa organização, ela no trabalho, que é o nosso foco hoje, né? Ela tá diretamente ligada justamente com a nossa organização pessoal. Se o nosso dia ele começa uma bagunça, cara, ele provavelmente vai ser uma bagunça até o fim, né? Então a gente manter hábitos de organização é um outro ponto em comum que só vai agregar valor positivo na nossa vida, né? E vai fazer com que a gente consiga nos planejar com mais assertividade e em vários setores, principalmente no trabalho, que é o nosso foco principal hoje, né? Então, enfim, lembra que eu falei das mesas bagunçadas? Vamos inverter agora. Mesas organizadas, limpas, nos dão mais clareza para resolver situações do cotidiano.
Pode parecer besteira, cara, pode parecer besteira, mas enquanto o nosso local de trabalho tá bagunçado, a nossa criatividade se limita, cara, pois parece que tem algo pendente ali, sempre martelando na nossa cabeça, né, e realmente nos atrapalha muito. Cara, não é porque parece que tem, é porque tem, porra. Você tá vendo uma pilha de papel, organiza, um monte de coisa que você pode jogar fora ali, joga, cara, sabe, se organiza, cara, se organiza. Então, manter uma agenda bem definida, mas bem definida mesmo, e cumprir todos os horários e os compromissos agendados ali, não só nos dá mais, também nos dá mais credibilidade para futuras negociações. Então, vamos lembrar que eu vou protelar aqui para liberar espaço para mais compromisso. Cara, às vezes quem está esperando ali não é só no seu tempo, tem que fazer uma análise de uma maneira geral, não é só no seu tempo. Né? Se você tá fazendo alguma negociação, tem alguma tratativa com o outro importa, porra, o outro importa pra caramba, entendeu? Então, cara, pra você ter mais credibilidade, cumpre a tua agenda, se organiza de uma maneira que você consiga ter sempre ser bem apresentável pra outra visão, entendeu? Lembra que o nosso objetivo é justamente conquistar a atenção das pessoas através dos sentidos? Né, cara? Tem a visão, tem N sentidos aí que a gente pode estimular de uma maneira positiva para agregar valor positivo para as pessoas que a gente está tratando, né? Seja profissional ou pessoalmente, né? Enfim, a organização, no meu ponto de vista, além de necessária, ela é um excelente meio para você conquistar a atenção de todos à nossa volta, cara. Isso é fato. Agora tu vira para mim e fala assim, mas porra, Bernardo, o que você pode me dar, assim, de repente, uma dica prática, né, pra gente começar a praticar pra gente ser mais organizado? Lembrando que isso serve pra você que não é tão organizado, tá? Se você é organizado, beleza, parabéns. Cara, eu lembro da minha avó. Hoje eu tô bem familiar, né? Tô bem família, hoje é padrinha, mãe, avó. Enfim, a minha avó, ela sempre me falava que a primeira coisa que eu deveria fazer quando acordasse era justamente arrumar a cama. Né? Aí ela falava, por quê? Porque só assim o meu anjinho da guarda ia levantar também, né? E dele, senão, se eu não arrumasse minha cama, ele ia ficar lá dormindo, né? E aí eu ia sair desprotegido pra rua, criança, né? Normal. Aí depois de alguns anos, ela evoluiu o papo, né? E ela falou assim, que além da cama, tá? Está arrumada, a louça estiver lavada, a casa iria sempre parecer mais limpa e organizada. Baita desculpa pra me explorar, mas beleza, né, cara? Isso só me leva a crer que a nossa organização, ela começa assim dentro de casa, né? Então o que eu poderia falar pra vocês começarem a praticar a organização é justamente manter a sua casa sempre arrumada. Cara, de cara, esvazia seu armário, mano. Doa algumas roupas, desapegue de itens que você não tem utilidade. Você pode doar, você pode vender, faz o diabo. Mas enfim, não deixa aquilo ali acumulado, sabe? Cara, por uma semana, tá? Mantenha tudo isso organizado. E se comprometa com tarefas prescritas numa agenda. Eu até hoje, por mais que eu sempre fui organizado, eu costumo pegar um bloquinho de notas e eu anoto todas as minhas tarefas ali, né? Então eu vou anotando tudo ali certinho, eu prescrevo tudo ali na agenda e eu me comprometo em cumprir todas elas, né? Então é o mesmo desafio que eu deixo pra vocês aí. Cumpra todas elas, né? No final do dia, cara, você vai se sentir aliviado com a sensação de dever cumprido, cara. Quando você vai riscando assim, parece que é uma vitória a cada tiquezinho que você dá ali em alguma atividade pendente, sabe, cara? E ali, na agenda você pode colocar todos os tipos de atividades que você tem, tá? Você pode colocar fazer comida, correr, malhar, estudar, beber, enfim, coloca tudo que você tiver que colocar, todos os seus compromissos pessoais e profissionais ali nessa agenda, nesse bloco de notas, e conforme você for concluindo, cara, você vai ali riscando, entendeu? Cara, as mesmas pequenas tarefas do cotidiano, né? Pega esse hábito, cara, pode ter certeza que isso vai te fazer bem. Ainda mais que boa parte da galera tá em isolamento social, né? E não tem desculpa falar que não passa muito tempo em casa e tal. Então, enfim, obviamente que tem a galera que não tá em isolamento também, mas se conseguir se manter mais organizado, beleza, né? Aí assim, cara, aí tem a hora do duvido, né? Todo final de live, essa live tá até um pouco mais longa que a de costume, acho que eu me empolguei aqui na história, né, Papito? Já sabe por que eu me empolguei, né? Aí, eu deixo sempre a hora do duvido.
né? Qual que é a hora do duvido? A hora do duvido é justamente o desafio. Lembra que eu falei que eu comecei a gerar esse tipo de conteúdo por um desafio também? Então, nada mais justo que eu fazer um desafio pra vocês também, né? Então, cara, tira uma foto da sua cama arrumada e da louça lavada e me marca no Stories. Eu quero ver se vai ter coragem pra fazer isso. Vamos levantar a bunda do sofá, vamos pra pia e vamos pro quarto arrumar as coisas. E quero ver se... Não, pior de tudo, não vai ter coragem de fazer isso, porque isso é normal, né? Quero ver ter coragem de publicar no Stories e me marcar. Isso eu quero ver. Tá, então, é o seguinte, como de costume também, eu vou fazer ensinar vocês a fazer um drink e tal, vou contar a história desse drink também no final de cada live, depois da hora do duvido, tem sempre também o Bernardo também é cultura, então vamos lá. Cara, hoje eu vou ensinar vocês, e vou mostrar também como é que eu costumo me organizar aqui mesmo dentro da minha casa pra fazer meus drinks, tá? Eu vou contar a história pra vocês do meu drink predileto, e eu gosto demais desse drink, é o Negroni. Tá? O Negroni, cara, ele é um drink centenário, mais que centenário na real. Ele é um drink que ele foi criado em 1919 por um bartender chamado Fosco Scarcelli. Parece o nome do estádio de futebol, né? Fosco Scarcelli. Cara, ele trabalhava na época num lugar chamado Café Cassone, tá? Isso existe ainda até hoje. Até hoje esse café, olha que de 1919, hein? Só que atualmente ele chama Roberto Cavalli, fica em Florença, na Itália, né? Qual que é a história desse drink? Tinha um conde que chamava Conde Camillo Negroni. Ele adorava muito tomar um coquetel chamado americano, que era um drink montado, né? Logo eu vou explicar o que é montado e tal nas outras lives. Eu drink preferido dele era americano, só que acho que naquele dia ele não tinha acordado num dia muito bom não, acho que ele tava meio virado, tinha brigado com a patroa, não sei qual que é, né? Então o que ele fez? Ele falou, ele chegou lá pro amigão dele, que era o Fosco Scarcelli, e falou, Fosco, calibra esse que eu quero ficar doidão hoje. O que ele fez? Ele substituiu a água com gás, depois eu vou falar quais são todos os ingredientes, tá? Por gin, né? E aí, cara, ganhou. Caiu a casa e ele ganhou. Ele é um drink montado, só que como é o meu predileto, eu uso o meu jeito de fazer, que é o gelo. Que é o jeito que eu faço ele mexido, né? Que ele dilui um pouco mais e tal. Eu já vou mostrar pra vocês como é que faz isso também. Tá, bora lá então, vamos aprender a fazer um coquetel hoje? Chega de falar, porque eu já falei pra caramba, hoje eu tô já sem voz. Tem que molhar o bico. Tá, vamos lá. Lembra que eu falei que é um drink que é um drink montado? Se eu fosse fazer do jeito certinho, como diz a Iba, eu ia ter que colocar o gelinho aqui e depois colocar a bebidinha aqui. Só que eu gosto dele mexido para fazer mais diluído. Para fazer os drinks mexidos, a gente vai usar o nosso mixing glass, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar um pouco de gelo no nosso mixing glass e eu vou colocar um pouco de gelo também no copo, tá? Só um minutinho, fiquem aqui. Olha só, tá vendo a falta de organização? Ó, já esqueci um utensílio. Isso é um mise en place mal feito. Tá vendo? Vamos lá, vou colocar mais um gelinho aqui. Vamos lá, são 30 ml de gin, só que eu coloco 40. Que eu gosto. Feito. 30 ml de Campari. É muito bom também, é uma bebida bem amarga, mas eu gosto. E mais 30 ml de vermute rosso ou vermute tinto. Gosto muito também, por sinal. Olha só como estão dispostas as coisas aqui, tá vendo? Como eu ia preparar esse drink, o que eu fiz? Ao invés de ir lá no meu barzinho, pegar um monte de bebida que eu tenho ali, ir buscar, voltar e tal, então eu já deixei aqui disposto, organizado. E esse aqui foi meu mini mise en place, tá vendo? Isso que é organização. Agora imagina, se a garrafa tivesse lá, se a laranja estivesse aqui, ó, eu já deixei a laranjinha cortada aqui também, ó, pra guarnição. Então vamos mexer nosso drink. Aqui. Bora lá então servir o nosso Negroni. Diluidinho. Nutritivo e saboroso. Medida certinha. Pra variar. Vamos pegar aqui uma laranjinha. Ó. Essa laranja aqui é laranja de umbigo, ou laranja importada, ou laranja Bahia, chame como quiser. Tá aqui, ó.
Tá feita a nossa Negroni. Cara, que eu vou dar uma conferidinha que eu falei demais, tô com você. Peraí. Muito bom. É isso aí, galera. Hoje a live demorou um pouquinho mais da conta, mas espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu vou deixar meu agradecimento mais uma vez. Isso está me motivando bastante aí pela participação de vocês, para gerar mais conteúdo de qualidade. E espero estar conseguindo atingir o nosso objetivo, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento, um beijo no coração de todo mundo e amanhã tem mais. Amanhã é a nossa última, hein? Depois só semana que vem. Até mais, galera. Valeu!